presentes. Fiz o maior esforço para estar aqui com a gente, né, pastor? Problema no pé esses dias. Pois é, ele fraturou o pé esses dias, mas fez o maior esforço para estar aqui com a gente, né? E a gente quer louvar a Deus, tá? Amém? Pastor Samuel, ele é filho do bispo Samuel Henrique Camargo, meu vice-presidente da Irmandade Metodista Ortodoxa. Fora esses títulos todos, um camarada muito leve, um camarada muito bom da gente lidar. A presença dele, a postura dele transcura, é igual o sorriso da Andréia. O sorriso da Andréia cura. Andréia do Neil, tá? Andréia, qualquer lugar que ela estiver, ela sorri, pronto, os capelotos vai tudo embora. Porque contagia, né? Traz alegria. Então, você pode estender o sua mão para cá? Nós vamos orar. Muito obrigado, tá, Senhor? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelo Senhor confiar a nós esse lugar, esse povo que é teu. Nós também não somos de nós mesmos, não somos do Senhor. E nessa noite nós estamos comemorando esses 53 anos. Que responsabilidade, Senhor, cuidar do que é seu, das vidas que foram compradas no sangue do Cordeiro. Muito obrigado por esses 25 anos de misericórdia sobre a minha vida. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor continue falando conosco de maneira maravilhosa. Use o Samuel para que a gente possa não só ouvir, mas escutar, prestar atenção e te obedecer. Nós oramos agradecidos pelos resultados dessa reunião. Ó Deus, por tudo que o Senhor já está realizando na nossa vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Boa noite, graça e paz. Amém. Desculpe eu ficar sentado o tempo todo aí, porque está difícil mesmo ficar muito de pé. Tem que ficar só com o lado esquerdo. Até o Marcelo falei que ia justificar também, está com problema no pé, antigo ali, né? E é um prazer estar com vocês. Parabéns ao pastor Maurício, pastor Carlos, por essa jornada aí que eu sei que por vezes não é fácil, mas vale tudo a pena no final, né? Vale tudo a pena. Eu lembrei do meu pai aqui, não posso esquecer nunca. A minha história está confundida com essa história da igreja. Foi aqui que eu conheci minha esposa, foi aqui que eu consagrei meus filhos, né? Foi aqui que eu fiquei até seguir no ministério. E é um grande prazer, memórias voltam, a história volta. Queria fazer menção rosa também do Benito, Maria que está ali, né? São fundadores. Aí sou eu e Maria que acho que os únicos quando estava inaugurando a igreja. São nós dois, né, Maria? Eu acho que não tem mais ninguém aqui. A Maria está ali e todos já conhecem, né? Meus amigos, como é que eu posso falar? Geração passa. Nós nunca somos o fim, somos sempre meio. Quem acha que é alguma coisa, nada é, na verdade. E eu lembro que meu pai conta um pouco da história que contaram. Ele estava em Itaguaí, ele foi pastor, eu sempre morei em Madureira até eu me casar, e daí que eu acabei saindo daqui. Mas meu pai era pastor em Madureira, Itaguaí, eu ia muito com ele, quando criança ainda. E conta ele que um dia ele estava no púlpito e ouviu de Deus falar assim: ó, avisa todo mundo que acabou o seu tempo aqui. E a ideia que Deus deu era de começar um trabalho aqui em Madureira mesmo. E ele ficou impactado e ele não conseguia nem falar. E então
que ele falou assim, me concede mais um tempo, porque ele queria se despedir, depois falou, você fica mais um ano aqui, depois você vai. Assim surgiu a igreja, no consultório do paradentista ali no Big Lopes, né? E ela saía muito miudinha, assim, botando de pouquinho, né? Maria mesmo, né, Maria? Não cresci, muito despretensioso ainda, mas com o coração cheio de fé. E quem conheceu o papai, ele foi um homem de Deus. Muita coisa que eu acompanhei, porque a casa do pastor, você mora lá, né? E eu vi muita coisa. Eu lembro toda vez que vim aqui, quando tiraram as vigas dessa plataforma que inspirou. Bom, aí nós estávamos aqui, tinha um monte de pernas de três, sabe como é que é? Sustento. Aí quando tirou, fez um barulho que o concreto sentou, fez. Sai correndo! E aí foi assim. Bom, meus amigos, me permitam de falar alguma coisa aqui a nível pessoal. Mas nós vamos, queria trazer uma reflexão hoje. Se você veio aqui por ouvir uma palavra de muita empolgação, meu objetivo é esse. Meu objetivo hoje é questionar, refletir, te fazer pensar. Porque a reflexão é muito positiva. Ela alinha nossa mente, nosso coração. E quem sabe provocar uma mudança na tua vida, quem sabe uma atitude espiritual nova, quem sabe um arrependimento, quem sabe encontrar o propósito da existência. A igreja é a melhor ideia de Deus. A igreja pode ter muito defeito, mas ela é a melhor ideia de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. E nós estamos no melhor lugar. E se você acredita que a administração do tempo afeta a nossa relação com Deus, eu acho que todo mundo vai concordar aqui. Então a gente precisa resgatar o conceito bíblico e procurar aproveitar diligentemente o tempo. Eu queria agradecer ao pastor Maurício esse tema daqui, me fez refletir, me fez pensar mais. Porque a vida é curta. E nós vimos agora o Silvinho, todo mundo conheceu também, foi daqui, muito querido por todos nós, todos que conheceram, morava aqui na Rua Piúna, do lado aqui, né? E sexta-feira retrasada ele faleceu aqui num assalto aqui no acidente. A Bíblia diz que os nossos anos se acabam. O Salmo 90, que é um salmo atribuído a Moisés, cerca de 3.500 anos atrás, fala que a vida passa rápido. Às vezes diz que ela dura 70, 80 anos e depois é canseiro. Eu estou com 63, fiz ontem, então estou chegando perto. Mas se eu perguntasse a você, qual é o melhor dia da tua vida? Talvez alguns aqui falassem assim, o dia que eu viajei, digamos, fui a Paris, fui a Nova York, fui a algum lugar, uma experiência muito gostosa. Talvez alguns mais espirituais venham dizer o seguinte, não, o melhor dia foi quando eu aceitei Jesus. Tudo bem, que é uma experiência incrível, é o início da caminhada cristã, mas o melhor dia é o que você está vivendo hoje. Sabe, o melhor da tua vida é hoje, porque o passado não volta. O futuro não chegou ainda. Nós temos que descortinar e Deus vai abrir a mente. Então, o melhor dia hoje, eu tenho que aprender a viver. O tempo é uma mercadoria escassa, né? E ninguém pode comprar tempo. Se fosse assim, os ricos viveriam milhares de anos, talvez centenas, né? E algo em comum entre todos nós, seres mortais, que temos 24 horas por dia enquanto estamos vivos. Então, aquele que desperdiça o tempo, ele desperdiça a vida. Porque o tempo a vida se constitui de tempo aqui nessa terra, sabe? E quando a gente fala de tempo, a gente começa a pensar num Deus que também é eterno. Eu gosto de pensar nos atributos de Deus, que faz sentir pequenininho, bem pequeno. O poder de Deus, a gente fica assim, Deus, como é que você pode ser tão poderoso? Como é que tem estrelas sendo criadas agora? Como o universo é tão grande que você anda 94 bilhões de quilômetros, anos-luz, né, que é 300 mil quilômetros por segundo, para dar a volta ao universo. Jesus falou que meu Pai trabalha e não cessa de trabalhar. Como Deus é grande. Mas também fico fascinado em pensar o seguinte, como ele não tem princípio nem fim. Meu Deus, como é que é isso? Como é que é isso? Isso é grandioso demais, sabe? Então,
Nós temos que nos colocar no tempo, porque o tempo surgiu com uma criação para o ser humano e Deus. Agora, haja vista que Deus é eterno e a eternidade não tem fim. Você tinha 1 milhão de anos de eternidade, continua a eternidade. E o salmista, então, no Salmo 90, só vou ler esse versículo 12, fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Meus irmãos e amigos, a gente não sabe administrar o tempo. Se o salmista coloca ensina-nos, é porque isso não é uma coisa natural. Não dá, quando você nasce, não vem junto a percepção e a capacidade de administrar o tempo. Isso vem com Deus. Então o tempo é um dom divino e eu preciso buscar na fonte os recursos, a sabedoria, a capacidade de fazer escolhas certas, porque nós somos frutos de escolhas. Escolha mal, você vai colher; escolha sabiamente, você vai viver. E ele disse: então me ensina a contar os meus dias de maneira que alcance coração sábio. Essa palavra de Moisés, um tolo e negligente não vai dar atenção, porque ele não quer pensar, ele não quer refletir. Eu acho que o mundo anda tão louco assim, que se a pessoa parar para pensar, ela deprime. Então ele tem que viver de agitação, né? Ele tem que tomar um remédio para dormir rápido, porque não pode parar. E o tempo passa. Uma semana é pouco se você vai a Nova York. Eu já tive a oportunidade de ir, Deus me deu o privilégio de ir lá. É uma cidade linda, maravilhosa, grande. Uma semana no Rio de Janeiro também é lindo. Mas uma semana, para quem está morrendo, é muita coisa. Uma semana de vida, um leito de morte, ele quer viver mais. Então o tempo é breve. Moisés leva a gente a um questionamento. Aliás, vou fazer um parênteses. Eu vi uma entrevista daquele arquiteto famoso, Oscar Niemeyer, todo mundo conhece, uma obra pelo mundo todo, e ele era ateu. E ele, questionado já numa idade avançada, porque ele, se não me engano, morreu com 100 anos, ou perto disso, falou assim: olha, é sabido que o senhor é ateu. E a morte, querendo ou não, está perto de todos nós, mas a idade foi levando um assunto assim mais pouco constrangedor. Mas eu ouvi dele dizer uma coisa lacônica assim: eu não tenho esperança. Há pouco tempo, Veríssimo, né, aquele escritor falecido, gaúcho, também por ser ateu, numa entrevista que eu vi também, mandando esses. Acaba no WhatsApp aparecendo, né, Ricardo? Como é que fala? Como é que diz aí quando aparece rápido aí uma mensagem? Então tá bom, é notificação ali. Bom, o fato era o seguinte: ele, sendo questionado acerca da eternidade, ele falou assim: você sabe que eu não sou ateu. Então, se houver alguma coisa na questão da eternidade, vai ser uma surpresa, que eu não sei como vai ser. Bom, nós sabemos. A Bíblia fala de um Deus que é o dono da eternidade. A Bíblia fala de um lugar que Deus preparou para todos que o amam e entendem. A Bíblia fala: Deus é verdadeiro. Então nós temos que buscar em Deus a sabedoria para não desperdiçar, porque nós não sabemos viver. A gente conta dinheiro, a gente conta recursos, a gente conta até o calendário, os dias, mas a gente, o contexto que a Bíblia quer dizer não é contar segunda, terça, quarta, 1, 2, 3, 4, mas é ter sabedoria. O homem bota telescópio, conta estrelas, né, avalia galáxias e assim vai, mas não consegue administrar a vida na sabedoria de Deus. E a vida é muito curta para a gente viver sem um coração sábio. Então a Bíblia nos convida a fazer uma reflexão, a olhar a eternidade, a olhar também a dimensão pequena dessa história, dessa vida, aquilo que a gente chama de tempo, né? Ver que nós todos vamos comparecer de um julgamento. Acredite em vocês que nós vamos sentar na mesa, pode ser assim dizer, na cadeira, junto com Deus, e todas as nossas obras vão ser confrontadas. Então, quando a gente olha o tempo, tendo a questão até da morte e da eternidade, isso me faz ter sentido. Por isso a Bíblia diz que é melhor ir na casa que há luto do que a festa, um contrassenso humano, porque ali se vê o fim de todo homem e os vivos aplicam o seu coração.
Então, meus amigos, a sabedoria está transformando minutos em eternidade. Ninguém aqui manda Pix para o céu, né? Hoje em dia a figura do Pix não tinha, mas você pode acumular tesouros no céu. Se a gente perguntasse agora às pessoas que estão morrendo, digamos, de uma doença terminal, mas ainda têm consciência, talvez, o que elas preferiam ter? 2 milhões de reais na conta, 10 milhões, ou ter o que nós temos hoje, que é o tempo que estamos aqui? Então, não sei quantos anos nós vamos viver, mas se a gente tem uma semana, nós já temos muito mais do que muita gente que está morrendo agora. A vida é curta. A gente tem que aprender a viver bem, ser feliz e descobrir a sabedoria no meio disso tudo e fazer outros felizes. Porque a nossa relação vertical sempre vai implicar uma relação horizontal, né? E só o Espírito Santo pode nos ensinar a administrar o tempo. E o tempo, a gente não pode gastar o tempo. Às vezes a gente fala, gastei tempo, não, você tem que investir, você tem que ser intencional. Nós temos que ser, eu me coloco junto com você. E cada amanhecer, cada hora é uma semente que a gente pode plantar para a eternidade, sabe? Então a pergunta não é quanto tempo eu tenho, mas é o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu procurei saber quantos segundos tem, né? Mas eu perguntei, se Deus colocasse na tua conta ali assim, num dia, 86.400 segundos, e fala, gasta como você quiser. Se fosse recurso, nós íamos tentar comprar as melhores coisas para nos satisfazer. Mas é tudo isso que Deus nos dá todo dia. Quem é mais antigo aí sabe daquela rádio relógio? Quem se lembra aí? Cada segundo que passa, quem se lembra? É um milagre? Não. Olha aí, eu estou sozinho. Olha que maravilha. Tem a turma da antiga junto comigo aí. Então, gente, a Bíblia nos exorta a ver prudentemente como a gente anda. Efésios 5 fala isso, né? Não como nécio, não como sem sentido, mas como sábio, diz a Bíblia, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É administrar o tempo. Sabe, então aproveite as oportunidades, aproveite tudo que Deus te dá também de prazer nessa terra, porque Deus é bom, nos concede alegria e prazer, mas saiba administrar até o prazer, sabe? E a gente tem que tomar uma medida, e eu lendo uma vez Jonathan Edwards, quem já leu sobre a vida dele, um homem de Deus, um avivalista, um teólogo puritano, americano, ele fala, resolvo, olha só, nunca perder um momento sequer do meu tempo. Que resolução! Mas aproveitá-lo da melhor maneira ou proveitosa possível. Bom, a vida é sagrada. Você pediu para nascer? Quem pediu aí? Se a vida é um dom de Deus, se a vida é sagrada, o sagrado tem que ser refletido na nossa vida, sabe? Porque a gente é mais do que um corpo, a gente é mais do que um profissional, a gente é mais até do que um pai, um marido ou uma mulher. Eu perguntaria a você, se Deus chegasse aqui para cada um de nós aqui e nos confrontasse agora dizendo, que argumento você me daria hoje para que eu te desse mais anos de vida? Por que viver mais? Né? Que razões nós daríamos a Deus para dizer, Deus, eu preciso ficar vivo? Eu pergunto a você, que tipo de esposa você foi para que Deus fala, não, você tem que viver mais? Né? Que tipo de mulher? Às vezes encrenqueira, né, temperamental, rancorosa, e a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa, né? Vale a pena Deus te dar mais anos para alguns sofrerem, né? Às vezes foi uma mãe rude, uma mãe ausente, né? Os filhos vão sentir sua falta. Que tipo de marido, agora falando então com o homem, porque não é só o lado da mulher, né? Que você é para que Deus te conceda anos de vida. Que tipo de pastor somos nós? Para que Deus nos conceda anos de vida. Um marido complicado, mal-humorado, o marido falou que ele era complicado aí, né? Nunca vi a complicação toda, não, mas a gente é sempre complicado mesmo, a verdade é essa, né? Então, nós aqui somos confrontados com essa realidade. E se a nossa vida não for útil para Deus, qual o sentido da nossa existência, já visto que a eternidade está às portas e nós vamos nos encontrar com o Senhor?
Que razões Deus tem para nos manter nesse mundo? Então, gente, nós temos que buscar então a sabedoria, né? E nós somos, diz a Bíblia em 1 Coríntios, nós somos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, e requer-se dos seus ministros que eles sejam encontrados fiéis. Então não basta eu ter sido fiel ontem, o tempo é hoje, como diz o tempo aqui. O tempo é hoje, esse é o melhor dia, é a oportunidade de Deus para a nossa história. Então tem que investir tempo com Deus, não é falar novidades, é orar, é ler a palavra de Deus, e tempo com Deus nunca é tempo perdido, né? A gente pode fazer planos nessa vida, isso é normal, Deus permite, mas nunca diga que, carta de Tiago fala isso, amanhã farei tal coisa, iremos a tal lugar, mas se Deus permitir, faremos tal coisa e iremos a tal lugar. Até abro parênteses aqui, minha esposa não veio porque nós vamos viajar amanhã, tem que estar 5 horas da manhã no aeroporto, então eu falei, fique em casa. Foi uma batida grande, sexta-feira, casamento, e ontem jejum, foi meu aniversário também, foi a família toda lá para casa, ficou até tarde, de manhã na igreja e agora aqui, então por isso ela não está presente aqui. Meus amigos, nós temos que aprender, cortar o que não é útil. Hoje isso aqui consome muito tempo da nossa vida, se você deixar, não é verdade? Desperdício de vida. A tecnologia e entretenimento, ao invés de trazer sabedoria, muito pelo contrário, nos afastou, né? Então nós temos que pensar, será que é importante que eu faça algum tipo de negócio? Será que realmente é importante eu me preocupar com certas coisas? Será que é realmente importante eu comprar um carro novo? Eu gosto de carro novo, mas está difícil no Rio de Janeiro, até você ter carro dentro, não vale a pena, às vezes, até fazendo as contas aí, sabendo dessa luta que é aqui. Será que é importante eu assistir um filme no momento que você sente que Deus está te chamando? Tempo gasto sem propósito é roubado da eternidade. E se pudéssemos ouvir o testemunho de muitos que na eternidade estão, poderiam aquilatar aqui e falar assim, perdi o tempo, mas o tempo com Deus nunca vai ser lamentado. O tempo perdido ele não volta. O tempo presente pode ser redimido. Jesus veio redimir a natureza, veio redimir o ser humano, redimir a nossa mente, a nossa visão e o tempo. Então eu tenho que aproveitar hoje, senão eu vou perder. E o tempo não espera para isso, eu tenho que ter propósito. Diz a palavra de Deus, Provérbios 27, o seguinte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então a gente vê Salomão, que foi um escritor, que foi um homem que teve riqueza, teve tantas coisas e tudo, depois no final fica a vaidade. E de fato, se a gente avaliar quanto tempo nós perdemos com tantas coisas e vimos até coisas que demos valor, que eram vaidades. Nós temos que aprender com o Senhor a administrar o tempo. Diz Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto não diz que há tempo para tudo, mas que há tempo para todo propósito. Então, nós temos que usar o tempo. Às vezes a gente tem desculpa, eu não tive tempo porque eu não tive tempo. Ora, quando é alguém importante, alguma necessidade, nós arrumamos tempo. Eu não orei porque eu não tive tempo. Mentira, você teve tempo, você não priorizou, nós não priorizamos. Vamos colocar junto com vocês, porque eu já peguei muitas vezes também, errei muito com o tempo. Eu estou pedindo a Deus também sabedoria. Uma oração que eu faço sempre, Deus me amadurece rápido. Me alavanca aí, porque sozinho eu não vou. Eu preciso de amadurecer, Deus. Eu preciso ter entendimento. Quantas vezes a gente fez um negócio que parecia ser fabuloso e você investiu o tempo da tua vida e foi perdido. Então, gente, tempo é com propósitos. O tempo não é hoje. O tempo de você obedecer é hoje. O tempo da reconciliação com o cônjuge, com alguém, um irmão que está ferido. O tempo de você santificar é hoje. Sede santos porque eu sou santo. A Bíblia fala assim: hoje você ouvir a minha voz, né? Não endureçais o vosso coração. Deus ama um coração contrito e quebrantado. Você sabe disso, porque a Bíblia diz isso. Porque tem um coração tão duro? Porque não nos arrepender? Porque não nos errei? Porque não reconsiderar a história? Sabe por que não viver então um presente diferente? E meus amigos, se o passado nós erramos, também não podemos ficar presos ao passado, porque até foi citado pelo Renan, quem foi aqui? Foi
Tiago, não sei, nunca diga que os dias passados foram melhores do que esses, porque com sabedoria não dirias isso, né? Porque se a gente viver o passado da nossa história, os erros, nós não vamos para frente. E Deus é um Deus do presente, Deus do futuro. O passado, Ele apaga as nossas transgressões. É lindo ver na Bíblia que diz assim: dos teus pecados nunca mais te lembrarei. Nós lembramos dos nossos pecados, nós lembramos do pecado dos outros, o que é pior, deveríamos só lembrar dos nossos. Mas Deus apaga o passado e Ele nos ajuda a construir uma história para o futuro, sabe? E a nostalgia espiritual é muito perigosa. Quando você só avalia o passado. Eu vivi tempos maravilhosos aqui, um tempo de avivamento que o culto não terminava. Você acredita que teve culto que foi até meia-noite porque ninguém ia embora? Era uma coisa de louco. Eu nunca vi manifestar tanto até hoje no Espírito Santo como eu vivi alguns tempos aqui neste lugar. Eu nunca vi, sabe, cânticos e línguas. Era assim, não estou mentindo. Quem está aqui da antiga pode aquilatar, né? Deus levantava um lá atrás, um aqui, cantando no mesmo tom, igual, a mesma língua estranha. Cara, não tinha como ser uma coisa ensaiada. E muitas vezes tinha interpretação de língua. Eu não vivi isso, coisas que eu não tenho visto mais há muito tempo, como foi num tempo aqui. Bom, se alguma coisa o passado pode fazer, nos ensinar. Se alguma coisa o passado pode fazer, é ser um trampolim para a gente ir para frente e não para andar para trás, sabe? Porque o tempo é hoje, o presente é hoje, é o tempo que Deus age e o Espírito Santo quer nos alavancar, nos levar a um nível novo, como até cantamos aqui, se não me engano, uma canção aqui, né? Então, o livro de Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Deus faz coisas novas. Então, naquele tempo era melhor. Eu vivi aqui, tenho saudade desse tempo, mas hoje é o tempo que eu tenho, é hoje que eu tenho que frutificar, hoje que eu tenho que encontrar Deus na minha história. Porque se eu ficar olhando no retrovisor, todo mundo sabe que você vai bater. Não pode, tem que olhar para frente, né? E assim, a Bíblia nos exorta a não nos cansar de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, né? E muitas vezes você vai doar a sua vida, não vai ter a mesma retribuição ou reconhecimento, mas a Bíblia é certa, é séria e de fato é a palavra de Deus, diz porque no tempo certo, e o tempo certo é, às vezes lá na frente, é a visão da eternidade, nós vamos colher se a gente não houver desfalecido. Então, meus irmãos, é possível cair no meio da caminhada. Eu já vi muita gente se desviar, eu já vi muita gente largar Deus, eu já vi muita gente largar a igreja, eu já vi muita gente se afastar do reino de Deus, sabe? E não nos cansemos de fazer o bem. A exortação bíblica que nos fala, porque às vezes o tempo pode parecer lento, mas um dia nós o veremos. E Deus é tão bom que nós não merecemos nada. Ele vai nos galardoar por aquilo que nós fizemos. Diz a Bíblia que a única coisa que nos segue são as nossas obras. O nosso carro fica aí. E o mais incrível, até eu falei, acho que foi ontem, minha banda dali, né, na igreja, no jejum, o que a gente leva, o que deu, o que a gente deu, nós não levamos daqui dessa terra. Então, não desanime não, fique firme, mantenha pegado e perseverar na salvação. Não recua não. Se o meu justo recuar, a minha alma. Mas a Bíblia diz que nós não somos dos que recuam, mas dos que avançam para a salvação. Então você é chamado para avançar e não recuar. Tem um chavão, um ditado que diz avançar sempre e recuar jamais. Como é que é? Estou querendo lembrar o resto aí. Retroceder nunca, render-se jamais. Avançar sempre. Bom, a Bíblia corrobora isso, porque a tempo certo nós ceifaremos. Então, eu estou concluindo aqui, porque eu sei que o tempo está chegando à frente aqui, né? A Bíblia nos exorta. Como dizer, eu exorto, que quem sou eu? Continue orando, mesmo que você não veja a resposta. Continue na pegada, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você esteja perplexo. Continue semeando, porque a Bíblia diz que aquele que vai semeando,
com lágrimas, certamente vai voltar o quê? Com júbilo e colhendo. Então continue servindo a Deus, continue investindo, continue firme, continue plantando, porque se você não vê, hoje aqui nós estamos aqui, são sementes de pessoas que não estão mais aqui. Nós estamos colhendo frutos de outros que semearam, né? E Deus não esquece, e Deus é aquele que dá semente para todos nós. E uma dessas sementes é o tempo, dá talentos para a gente desenvolver o tempo é agora. O presente é a única coisa que nós temos. E a Bíblia diz: esse é o dia que o Senhor nos fez. E nesse dia, o que eu tenho que fazer? Me regozijar e me alegrar. Então hoje é o tempo de amar, é o tempo de servir, é o tempo de perdoar, é tempo de buscar a Deus. A gente ouviu muito isso, né? E não deixe para depois. O tempo é agora. O amanhã não está prometido para ninguém. Ninguém sabe se você vai estar vivo, se eu vou partir essa madrugada, se eu vou conseguir viajar mesmo, né? Eu tenho um colega da aeronáutica, me permita falar aqui. Eu me aposentei e fui almoçar com ele. Era uma sexta-feira lá no Rio do Bacalhau, ali no Cantado. Ele é filho de português, gostava muito de bacalhau, eu adoro também. Por acaso, comi bacalhau hoje, que minha mulher fez. Vamos pegar. E o nome dele, o nome de guerra era Natal. E eu estava almoçando com ele com um plano: vamos para a reserva também, não sei o que, vamos caminhar na praia, vamos fazer aquilo tudo. E eu falei de Deus para ele, mas assim, não era uma decisão, espero em Deus que esteja só. Mas deixa eu contar a história rapidinho. Estou saindo do restaurante, acho que umas 3h30 da tarde, por aí. Tinha mais dois colegas que foram nos encontrar. Quando foi 5 horas da manhã, eu recebi um telefonema em casa. E era um capitão do hospital, eu trabalhei no hospital, aqui no Hospital dos Afonso, a parte final toda a minha vida. Ele falou assim, olha, quem está falando? Eu falei, não é só, o coronel Natal morreu. Eu falei, o quê? Ele falou assim, não sei com ele. Não, ele morreu, ele está aqui no hospital, ele chegou aqui infartando, disse que estava com uma dor precordial, e daqui a pouco parou. Eu falei, não acredito. Eu falei, estou indo para ele. Então, rapidinho, essa hora eu tentando, cheguei lá no hospital, eu vejo o meu amigo, o louco, todo cianótico, extremidade cianótica, lábios, mãos, e com a mãozinha assim, amarradinha para não ficar caindo. Eu olhei aquilo, meu Deus, não é possível. Com uma brevidade, né? E os filhos dele estavam, 2 filhos dormindo, nem sabiam que a mulher levou para o hospital. Depois tive que avisar. Resumindo a história, vou encurtar aqui. 4 horas da tarde, sábado, nós estávamos enterrando o cemitério Jardim da Saudade. 4 horas da tarde. O amanhã não está prometido para nenhum de nós. Se para nós a gente for sábio de pensar na morte, na eternidade, hoje eu queria trazer. Por isso que eu falei, se você queria ouvir uma palavra de empolgação, bom, deveria ficar empolgado com a eternidade, né? Mas eu queria trazer uma reflexão para todos nós, né? Jovem ou velho, sabe? E hoje é o dia de abraçar, de beijar, né? Porque se a gente esperar para amanhã para fazer tudo isso, vai ser muito tarde. Então, dá um beijo, diz que ama sua esposa, seus filhos, o seu irmão, né? É tempo para dizer: sinto muito, me perdoe, obrigado também, ser grato por tantas coisas, né? E para quê? Se o dia de amanhã chegar e você viver um luto ou uma dor, você não tem que se arrepender. A gente pode ser encorajador. Hoje em dia tem WhatsApp, um telefonema, uma carta de incentivo, né? Uma oração com propósito. Você pode, minha mulher é especialista em orar. Ela pega assim o celular, bota no WhatsApp, aí tem uma necessidade, colocou, está passando assim, já manda recado de oração logo. Às vezes ela está falando assim, eu fulano, vocês me emenda. Isso já começou, né? Mas use a sabedoria, porque isso não é tempo perdido, porque nós fomos feitos para o louvor da glória da sua graça, e se nós não glorificarmos Deus nos nossos dias,
dias nós estamos perdendo a essência da vida e nós temos que viver com um propósito na nossa história, né? Uma vez eu li o livro de Rick Warren, eu acho, Uma Vida com Propósito. A vida, acho que é um presente que Deus dá, e o que nós fazemos com a vida é um presente que nós damos a Ele. E de fato, se assim não for, para que viver? Comprar, acordar, viajar, comer, beber, dormir, aposentar, sabe? E a Bíblia diz que tudo que não frutifica não tem sentido. Que Deus possa dizer que a nossa vida valeu a pena, que outros que estão ao nosso lado possam dizer valeu a pena, que nós sejamos pessoas inspiradoras. Você tem aqui, eu tenho saudosa lembrança do Benito, que era um homem de fé, ousado, né? O Benito é impressionante, né? Ele tinha cada coisa que a gente fala assim, o que é isso? Uma vez nós entramos dentro do centro de Macumba, estava evangelizando, vamos entrar no centro de Macumba. Aí para, ele falou lá, orou, foi impressionante, ficava presente. Esqueci o nome da rua ali. O Benito era demais, né? Inspirador. Lembro aqui de muita gente que passou, Elian, né? Quem conheceu o irmão Adail? Quem se lembra? Foi, né? Tanta gente que tudo que não frutifica não tem sentido. E hoje, quem partiu com o Senhor está na boa, né? Que a gente possa deixar um legado de fé, não um mau exemplo. Se deu um mau exemplo, reconsidera, refaz a tua história, né? Que a gente deixe um legado de experiências, de amor, de cuidado, de bondade, de mansidão, todos os frutos do Espírito, sabe? Que assim a gente vai ser um reflexo de Deus aqui nessa terra. Que todo mundo, vou repetir, que passar perto de nós possa sair um pouquinho melhor. Dizer, valeu a pena crescer, valeu a pena conviver. Imagine que aqueles que possam estar e falar, não, eu convivi com essa pessoa, mas ela é muito chata, muito complicada, muito orgulhosa, muito temperamental, muito egoísta, muito irritante, né? Não, que diga que valeu a pena, que a gente construa uma história aqui, né? E que Deus, a gente possa chegar para Deus, se pudéssemos falar assim, né? Óbvio, uma metáfora, aqui vale a pena o Senhor me manter nessa terra, porque eu vou honrar o teu nome e eu vou te glorificar. Que sejamos homens de fé, que a gente saiba administrar nossos dias, sabe? E usá-lo agora para a glória de Deus. Por isso, irmãos, lembrei de uma canção, um hino antigo. Os antigos vão conhecer, os mais novos assim não. Eu não sou bom de cantar não, mas vou tentar arranhar aqui, tá bom? Me ajudem, por favor. Vamos lá. Meu amigo, hoje tu tens as condições. Filho norte, não vais aceitar. Olha que você canta. Amanhã pode ser muito tarde. E aí? Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Então, Deus, obrigado pela libertação que temos na cruz de Cristo. Obrigado que o Senhor nos livra de nós mesmos. Obrigado que o Senhor abre a nossa visão. Obrigado pela tua linda e rica palavra. Que, Senhor, nos descortina a tua vontade, o teu propósito e as tuas verdades, Senhor. Livra-nos de desviar do caminho. Livra-nos, Senhor, de retroceder. Senhor, nos ajude, como diz o salmo aqui de Moisés, Senhor, a contar os nossos dias, Senhor, para ter corações sábios. Senhor, tira a gente da mesmice, Senhor, sacode o nosso ser, aviva o nosso viver, enche a nossa vida de propósito, Senhor. Aqueles que aqui estão tristes hoje possam ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é uma realidade, não é uma mentira. Senhor, é a tua palavra e nós confessamos a tua palavra. Oh Deus, que possamos escolher certo hoje, Senhor, que possamos estar juntos com o Senhor na eternidade, que possamos ter obras para te apresentar, que o Senhor santifique a nossa vida hoje, que tu perdoes os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a ser humildes, que o Senhor possa nos colocar no verdadeiro
verdadeiro lugar em que o Senhor é o centro de tudo, Senhor. Que o viver seja Cristo, Senhor, e o morrer seja lucro, como disse Paulo, Senhor. Nos ajuda, a gente sabe tanto versículo de cor, mas muitas vezes a gente não vive isso. Então, Deus, eu com meus irmãos aqui, humilhados diante do trono da graça, e ó Deus, sabemos que encontramos, segundo a tua palavra, graça e misericórdia diante do Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, rico, misericordioso, Senhor, pronto em nos abençoar. Então nos oferecemos aqui e terminando esse encontro, essa celebração de 53 anos, Senhor, aqui, o tempo é hoje, Senhor, urge que nós tenhamos sabedoria, Senhor, como eu disse, e já explicamos aqui, não é nato, não nasce com a gente a sabedoria, nós temos que buscar na fonte da sabedoria, Senhor, e Tu és a fonte, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, todo o poder pertence a Ti, o Senhor é o mais inteligente, o Senhor é o maior, o Senhor é mais sábio, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é eterno, o Senhor é santo, são tantos atributos divinos que nos enchem o coração de alegria ao pensar que esse Deus nos recebe. Deus, obrigado, somos pecadores. Lembrei de uma canção que logo eu, Senhor, um pecador, logo eu, Deus, a tua graça foi manifesta, Jesus veio ao mundo para nos libertar e disse ele, conhecereis a verdade e ela nos libertaria. A verdade é Jesus. Jesus toma o centro do nosso ser, toma o centro da nossa família, toma o centro dos nossos talentos, do nosso recurso, do nosso tempo, tudo que nos envolve esteja Jesus. Que essa igreja aqui frutifique cada vez mais, que cada um de nós aqui possa sair daqui melhor hoje e administrando, Senhor, os nossos dias. Nós te amamos, Deus, e somos gratos por tanto amor, por tanta misericórdia, por tanta revelação e bondade através da tua palavra, porque Jesus pisou aqui e abriu essa perspectiva, Deus, e hoje estamos meditando no que o Senhor disse. O Senhor preservou a Escritura até o dia de hoje, preservou tantas verdades, e hoje nós temos acesso, meu Deus, nos ajuda então a caminhar. Nós somos tão pequenos, frágeis, pecadores, mas eu me lembro agora, eu não sei como foi o homem de Deus que falou, mas que disse, quando eu penso em mim, eu penso que é impossível ser salvo, mas quando eu penso no meu Salvador, é impossível que eu não seja salvo, Senhor. É impossível porque o Senhor é maior, o Senhor derrotou a morte, nós cantamos aqui, hoje é cerca disso, Deus, então aviva-nos, Senhor, aviva-nos, nós precisamos de Ti. E hoje estamos humilhados, então, aqui perante o Altíssimo, pedindo sabedoria e graça para viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui. Obrigado por assistir. E, se você chegou até aqui, considere deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho. Para acompanhar mais vídeos como esse, fique ligado no canal Paladin Rider, o seu, o nosso, canal de estradas, histórias e algo mais. Até o próximo vídeo.